Fala galera, aqui é o professor Thiago, primeiro vídeo de 2022, né? Eu mudei aqui, como vocês podem ver no cenário, e isso me atrapalhou um pouquinho para gravar novos vídeos nesse início de ano. E para começar o ano, a gente vai voltar a fazer algumas videoaulas falando sobre conceitos básicos, sobre dispositivos básicos de eletrônica, falando de um dispositivo que ficou um pouco negligenciado ao longo do desenvolvimento desse canal, que é o diodo, né? A gente já fez vídeos, séries de vídeos, melhor dizendo, sobre transistores, sobre amplificadores operacionais, falamos um pouco sobre eletrônica de potência e vários outros assuntos, mas o diodo mesmo, eu acho que eu não tenho nenhum vídeo sobre ele. Então vamos fazer uma série agora falando sobre diodo. Então a gente vai desde o básico, né, do que é um diodo, como ele funciona, né, depois a gente vai falar um pouco sobre a física dos semicondutores, e aí sim a gente vai entrar nos circuitos típicos de diodos. E aí eu acho que vai ser muito interessante, porque o diodo abre nossa mente para a gente entender realmente a eletrônica, e também tem circuitos muito úteis, tanto para a gente trabalhar com eletrônica de baixo sinal, quanto para eletrônica de potência, fontes, reguladores e tudo mais, beleza? E aí, mais especificamente, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o componente em si, mas eu não vou entrar aqui no detalhe da física dos semicondutores, porque eu acho que esse assunto ele pode ser um pouco confuso no começo, né? Falar de elétron, buraco, essas coisas. Vamos tentar entender como que o diodo funciona em si e como que a gente pode utilizar esse dispositivo no projeto de circuitos eletrônicos, na análise e tudo mais, beleza? E se você já é inscrito no canal, então dá aquele joinha na confiança, porque ajuda demais na divulgação do nosso canal, pra gente atingir o maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito no canal ainda, então veja o vídeo até o final. Eu acho que essa didática que eu apresento é bastante interessante. Se você gostar, se agregar valor a você dá aquele joinha, se inscreve no canal, para você não perder mais a produção de novos vídeos e poder assistir os vídeos anteriores também, beleza? Então fica aí, vamos falar sobre diodos. E aí galera, vamos começar a falar sobre o diodo no básico, né? O que é um diodo? O diodo é um dispositivo semicondutor, é o dispositivo mais simples que existe, mas eu acho que é interessante a gente fazer um parêntese aqui e falar um pouco sobre o que são dispositivos semicondutores. Bom, um dispositivo semicondutor, e aí eu estou falando de diodos, transistores, tiristores e vários outros componentes que existem aí na eletrônica, são componentes, né, são elementos que a gente pode utilizar nos nossos circuitos, cuja finalidade dele é dar ao usuário, dar ao projetista, alguma forma de controlar a condutividade daquele elemento no circuito. Então, cada dispositivo eletrônico vai ter uma forma como eu posso controlar essa condutividade, e eu quero dizer que com alguma ação eu consigo controlar a quantidade de elétrons que vai passar num ramo do meu circuito, né? E cada dispositivo vai ter uma característica que vai permitir eu fazer essa modulação da condutividade, e ele normalmente é baseado em dispositivos semicondutores como silício, germânio ou seneto de galho, e tem vários aí, né? No caso do diodo, é o dispositivo mais simples, por quê? Porque ele é um dispositivo de 2 terminais apenas, né? Então ele tem um terminal que é o anodo, que é o terminal positivo, ele tem um terminal negativo, que é chamado de catodo, né? E é interessante observar que o símbolo do diodo é essa seta que aponta de anodo para catodo, e o porquê desse formato vocês vão entender daqui a pouco, tá? Outra coisa é que o catodo tem essa marca aqui, essa barra, né? E se você for olhar o encapsulamento de diodos reais, muitos deles vão também ter essa marca para você poder identificar qual que é o catodo. E como ele tem só 2 terminais, eu posso ligar esse dispositivo no meu circuito apenas de 2 formas, né? Eu posso ligar ele no meu circuito de forma que a tensão de anodo para catodo, por exemplo, ela é positiva ou negativa. Só tem essas 2 formas. E aí, essas 2 condições dão origem a 2 regiões de operação do diodo, que é a polarização direta, que é quando a tensão de anodo para catodo é positiva, e a polarização reversa, quando o contrário, beleza? E aí, para a gente entender como o diodo vai funcionar, a gente tem que entender como que ele se comporta em cada uma dessas 2 regiões. Vamos pegar, por exemplo, a região de polarização direta. Então, vou botar aí no desenho o diodo com a tensão de anodo catodo positiva, e vou imaginar o seguinte, vou imaginar que eu vou botar uma tensão controlada ali, onde eu posso variar a sua magnitude. No começo ela é 0, né? O que acontece com o diodo? Se eu for medir a corrente que passa nesse diodo no meu circuito, eu vou encontrar a corrente 0. Ou seja, ele não conduz, ele funciona como se fosse uma chave aberta, né? Então, uma chave aberta é um elemento eletrônico que não tem corrente. Ele pode até absorver uma tensão, mas não tem corrente. Beleza? Agora, se eu continuar aumentando a tensão, né, eu continuo vendo nada, né? Não tem corrente nenhuma ali. Mas vai chegar um determinado nível de tensão onde eu começo a ver uma pequena condução de corrente, beleza? E se eu começar a aumentar um pouquinho mais a tensão, além desse limiar, dessa tensão limiar, onde começou a condução, eu vou começar a ver a corrente crescendo rapidamente. Na verdade, ela cresce
com um comportamento exponencial com a tensão a partir desse ponto limiar, beleza? E aí, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um componente onde para baixas tensões diretas ele se comporta como uma chave aberta e a partir de uma tensão limiar ele começa a conduzir muito rápido, né? E o interessante é que se ele conduz muito rápido, quando eu coloco ele no meu circuito, onde eu vou ter que ter algum tipo de limitação de magnitude da corrente, significa que eu posso ter variações de corrente muito elevadas, mas com a variação de tensão sobre o componente muito baixa. Interessante ver que a equação dessa curva, na verdade, tem essa forma exponencial aí, onde esse S é chamado de corrente de fuga, que daqui a pouco a gente menciona mais sobre ele. Esse VT é chamada tensão térmica lá, que normalmente está em torno de 25 mV para a temperatura ambiente. E esse Nzinho é só um fator de proporcionalidade que pode ser 1 ou 2, dependendo se o diodo é um componente discreto, né, esses que a gente compra na loja, ou se ele é um componente integrado num chip. E aí, como que a gente modela isso? Porque eu não vou ficar lidando com essa curva que é literalmente uma exponencial na minha matemática, porque equações exponenciais são difíceis de lidar matematicamente. Na verdade, quando eu monto um circuito com o diodo, se eu quiser calcular na mão perfeitamente como que são as distribuições de corrente, eu vou sempre encontrar uma coisa chamada equação transcendental, que é uma equação que não tem solução, né? Você consegue resolver por meios numéricos. E eu não quero isso num circuito eletrônico, eu quero poder projetar, poder ter uma noção de como que o circuito vai se comportar, então para isso eu preciso de um modelo mais simples, né? Se a gente pensar no que a gente acabou de discutir, que o diodo ele tem uma tensão sobre ele que varia muito pouco, o modelo é bem claro, que é o quê? Para tensões diretas abaixo de um determinado limiar, que eu vou chamar aqui de V0, o diodo é uma chave aberta. Quando eu chego na tensão de limiar, como a partir dela a variação de tensão no dispositivo é muito pequena, eu vou assumir que ele absorve a tensão de limiar, ou seja, o diodo para tensões diretas abaixo de V0 é uma chave aberta, para igual a V0 e talvez acima, eu vou falar que ele absorve V0 e acabou. Então ele é uma fonte de tensão, beleza? Esse é o modelo do diodo em polarização direta, tranquilo? E uma coisa interessante é o seguinte, como eu estou modelando ele como uma fonte de tensão, que virtualmente pode conduzir qualquer corrente, eu tenho que ter em mente que quem vai limitar essa corrente na prática é o circuito, então tem que colocar resistores ou pensar nele de uma forma que essa corrente vai ser limitada, né? Porque o diodo, na verdade, tem diversos componentes no mercado, cada um consegue conduzir uma certa quantidade de corrente. Eu não tenho diodo que conduz corrente infinita, né? Isso é importante mencionar. Na polarização reversa, o que acontece? Se eu aplicar uma tensão negativa de anodo cátodo agora, o diodo não conduz, né? E se eu começar a aumentar essa tensão, ele continua não conduzindo, né? Na verdade, se eu der um zoom muito grande ali na curva característica do meu dispositivo, vou ver que tem uma conduçãozinha de corrente, mas ela é de picoamperes, nanoamperes, chamada de corrente de fuga, né, que não me interessa, né, que eu posso desprezar na maioria das vezes, eu considero para fins práticos que ela é igual a zero, né? E aí, eu considero que na região reversa, na polarização reversa, o diodo é uma chave aberta, completamente uma chave aberta, beleza? Esse é o modelo típico do diodo. Então, em polarização direta, até a tensão limiar, ele é uma chave aberta, a partir dali, ele é uma tensão, com o valor da tensão limiar. Para a região de polarização reversa, ele é uma chave aberta o tempo todo. Mas tem um porém, né? Na vida real, se você continuar aumentando a tensão reversa, chega um momento onde ele conduz de novo, né? Ele vai ter uma condução muito abrupta, também exponencial, e a gente chama essa região, né, quando ele começa a conduzir de novo, de região de avalanche, região de breakdown, região de ruptura, tem vários nomes. E você pode perceber que são nomes bem catastróficos, né? Avalanche, ruptura, parece que está destruindo o dispositivo, e na prática é isso que acontece. Por quê? Porque nessa região tem uma tensão normalmente muito elevada e começa a conduzir corrente, uma corrente significativa. E aí, tensão com corrente gera muita potência, aquece demais o meu dispositivo, ele acaba estragando. Normalmente ele explode, né? Quando eu falo de tensões reversas elevadas, não estou falando aí de centenas de volts, quilovolts, é muita tensão, e a corrente pode chegar até centenas de miliamperes, 1 ampere, dependendo do dispositivo, até quiloamperes. Então, ele normalmente não é projetado para trabalhar ali, né? Então, essa região é uma região destrutiva, que no projeto de um circuito eletrônico eu tenho que tomar cuidado e não deixar chegar lá. Como que eu sei qual é a região de ruptura ou de breakdown de um diodo? Cada dispositivo na sua folha de dados, né, no seu datasheet, fala qual que é a tensão máxima que ele suporta. É uma recomendação do fabricante. A tensão de ruptura é um pouco acima daquilo, mas você não vai operar o diodo naquela região.
beleza? Então é isso, gente, o diodo simplesmente é isso. Agora, como que a gente coloca essa discussão em prática num circuito? Então vamos ver aí um exemplo. Esse é o circuito mais besta que existe com diodos, que é uma fonte, um diodo e uma resistência. Esse circuito tem um nome, que depois a gente vai falar sobre ele mais para frente, ele é muito importante, mas a gente aborda ele depois. E o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a minha fonte de entrada é senoidal, tá, alternada, só para a gente poder ter variação de tensão, e que ela começa com a tensão zero. Como eu disse, o diodo, quando ele não tem a tensão limiar sobre ele diretamente, ele não conduz, é uma chave aberta. E a chave aberta, num circuito fechado, ela absorve a tensão da fonte para não deixar a corrente passar, né? Então, no começo a corrente é zero, significa que toda a tensão da fonte está sobre o diodo. Joia? Quando a tensão da fonte em polarização direta, né, ela atinge a tensão limiar, o diodo conduz e absorve uma tensão igual à tensão limiar, né? Quanto que é esse valor? Tá, para um diodo comum, um diodo de silício tradicional, a gente assume que é em torno de 0,7 volts. É igual a 0,7 um diodo real? Não. Pode variar 0,5, 0,7, dependendo do calibre de corrente, ou seja, diodos de potência, pode ter 1 volt, 2 volts ali, mas a gente assume que aquilo está em torno de 0,7 volts, beleza? E aí ele vai absorver 0,7 e todo o resto da tensão da fonte vai ser aplicado sobre a resistência e eu vou ter uma condução de corrente. Então, se eu vou ver a corrente no meu circuito e a tensão na saída, que vão ser bem similares, de forma de onda, né? Vou ter ali um semiciclo de senoide na saída, beleza? Agora, quando a tensão da fonte começa a ficar negativa, eu começo a polarizar meu diodo reversamente. Então, ele bloqueia, né? Então não deixa passar corrente, a tensão de saída é zero e toda a tensão da fonte fica sobre o próprio diodo. Então, se a gente for ver os gráficos aí, a gente vai ver que a saída agora só tem uma parcela positiva, no semiciclo positivo, e o diodo ele tem uma parcela negativa, que é essa absorção, né? E aí você vê pelo circuito seguinte, eu sei qual que é a tensão reversa máxima do diodo, né? Então eu consigo selecionar um diodo ali que não vai atingir seu limite de avalanche, né? Que é importante. E eu também vejo que o diodo ali ele funcionou como um retificador. Ou seja, o que é um retificador? É um dispositivo, um circuito, que deixa passar uma determinada polaridade de tensão e bloqueia a outra. Então aqui ele deixou passar a polaridade positiva para a carga, mas ele bloqueou a polaridade negativa. Então agora a minha saída só tem parte positiva e na prática ele tem uma tensão média, que a gente pode trabalhar depois e construir uma tensão contínua, né? Esse circuito simples, besta, é o princípio básico das fontes de alimentação que a gente tem, que a gente vai discutir mais para frente, beleza? Mas a gente vê claramente, né? Quando o diodo ele está em polarização direta, ele pode conduzir, quando ele está em polarização reversa, ele bloqueia. Esse é o princípio de utilização do diodo no circuito. Bom, o que a gente pode falar mais sobre diodos? Bom, a gente tem diversos tipos de diodo, beleza? Que a gente vai cobrir também nessa série de aulas. A gente pode dividir esse diodo em diversos nichos. Então, um diodo de uso geral, um diodo de silício, por exemplo, você ainda pode dividir ele em algumas categorias dependendo da sua velocidade. Você pode perguntar, velocidade, Thiago? Não falou nada de velocidade até agora? Bom, então deixa eu explicar. Nesse mesmo exemplo do retificador, você viu que dependendo da tensão de entrada, o diodo saiu de uma condição onde ele estava conduzindo para uma condição onde ele estava bloqueado, né? Que a gente chama. Ou em corte, também pode usar esse termo. E na verdade, essa transição de condução para bloqueio não acontece instantaneamente. O porquê disso também, eu não vou entrar em detalhes agora, tem um vídeo aqui sobre isso no canal, vocês podem clicar lá. E na hora que eu construo o meu dispositivo, eu tento controlar essa velocidade, a velocidade com que ele comuta de condução para bloqueio e vice-versa, né? O problema é que quanto mais rápido eu quero que isso aconteça, eu começo a restringir algumas características do diodo, como a tensão que ele consegue bloquear, a corrente que ele consegue conduzir, as perdas que ele consegue absorver, né? E aí eu começo a criar classes, porque dependendo do que eu quero do dispositivo, por exemplo, se eu quero um dispositivo que seja capaz de conduzir muita corrente e que seja capaz de trabalhar com tensões reversas muito elevadas, eu infelizmente não consigo fazer esse dispositivo rápido. E aí eu tenho uma classe de diodos que é chamado diodo retificador, que é utilizado para fontes de alimentação que trabalham com frequências muito baixas, então ele tem que ligar e desligar 60 vezes por segundo só, então é bem lento. Então eu consigo fazer um dispositivo que comuta muito lento, que não tem problema, mas que conduz correntes elevadas e bloqueia tensões elevadas, posso usar em fontes de alta potência. Beleza, esse é o diodo retificador. Agora, numa fonte chaveada, né, onde o meu diodo tem que ligar e desligar dezenas de milhares de vezes por segundo, esse diodo retificador não funciona. Então eu vou construir um dispositivo com outras características que vai ter esse tempo que a gente chama de recuperação reversa, né, que é esse tempo de comutação
muito mais alto, que é um diodo rápido, que é chamado de diodo rápido ou de ultra rápido, né? Ele vai conseguir comutar na frequência que eu preciso, mas eu não vou conseguir encontrar um dispositivo com correntes muito grandes e tensões muito grandes, como eu encontraria no retificador. Além disso, se eu vou trabalhar agora com um circuito de baixa potência, baixíssima potência, mas em telecomunicações, que trabalha com megahertz, por exemplo, nenhum desses dois vai funcionar. E aí eu vou ter uma classe que é o diodo de sinal, que é um diodo extremamente rápido, mas que conduz muito pouco de corrente, alguns miliamperes, né, e que bloqueia tensões baixíssimas, abaixo de 60 volts. Então tem essas diferenças e as classes são basicamente o diodo retificador, o diodo rápido ou ultra rápido, que tem duas diferencinhas ali, e o diodo de sinal. Além disso, eu posso ter diferentes tecnologias de diodo. Por exemplo, o diodo mais comum, que é o diodo de silício, ele é utilizado para essas três categorias que a gente acabou de comentar. Tem essa tensão de condução de 0,7, 1 volt mais ou menos, mas existem outras construções de diodo. Por exemplo, um diodo que vocês conhecem bastante é o diodo LED, que é utilizado para sinalização de circuitos eletrônicos, é utilizado para iluminação do estado sólido hoje, né, na sua casa, na arquitetura gosta bastante, que é um diodo que tem uma tensão de condução mais elevada, na ordem de 1,5 volt, 2 volts, 3 volts mais ou menos, né? Eles não aguentam tensão reversa muito grande, então é um diodo que você não pode colocar ele para ser um retificador, por exemplo, porque ele não vai dar conta, né? Mas ele é construído de uma forma que na sua operação ele libera luz, né? E você pode ter essa luz visível, né? A operação interna a gente pode discutir em outro vídeo, né? A física por trás, mas basicamente é um diodo que emite luz, LED significa diodo emissor de luz, né? Ele tem uma tensão de condução mais elevada. Um outro exemplo de diodo muito utilizado, que a gente vai fazer um vídeo mais para frente, é o diodo Schottky. O diodo Schottky ele tem uma construção interna bem diferente do diodo tradicional, né? E isso faz com que ele tenha uma tensão de condução direta mais baixa, enquanto a gente trabalha aí com 0,7, 1 volt para o diodo normal. O diodo Schottky vai trabalhar ali com 0,3, 0,5 volts, é um pouco mais baixo, que ajuda porque tem menos perdas. Quando ele trabalha, vai ter menos queda de tensão e aí vou ter menos dissipação de potência nele. Ele também é muito rápido e ele consegue comutar de condução para bloqueio tão rápido quanto um diodo rápido ou ultra rápido. Então ele é bastante interessante para aplicação em circuitos como fontes chaveadas, por exemplo, né? Outro tipo de diodo muito comum é o diodo Zener. O diodo Zener é um diodo também de silício, então em polarização direta ele é exatamente igual ao diodo tradicional, não muda muita coisa, só que ele é construído para operar na região de avalanche. Então você pode comprar diodos Zeners no mercado com diversos níveis de tensão de avalanche, né? E aí você vai ter uma tensão mais baixa, vai dissipar menos potência, e o diodo é construído para aguentar aquela potência dissipada, e você pode operar na região de avalanche. Ele é muito utilizado para fazer reguladores de tensão, limitadores, né, para você poder proteger seu circuito contra as sobretensões. É um diodo muito interessante e é um diodo diferente. A gente vai comentar um pouco sobre eles e suas aplicações em um outro vídeo também dessa série. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha que ajuda demais na divulgação do canal e do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês não perderem quando eu posto novos vídeos. Então deixem aqueles comentários para a gente poder interagir, eu saber se vocês estão gostando dessa série de vídeos, saber o que vocês se interessam que eu grave aqui no canal neste ano. E um grande abraço, até a próxima.